Namastê, namastê, shalom, shalom. Estou desejando shalom também, né? Além de o Deus que habita em mim, saudar o Deus que habita em ti, em vocês que vão estar me ouvindo. Também desejo shalom, que significa prosperidade, prosperidade de ordem espiritual, integral, que é aquela prosperidade onde nós buscamos a riqueza da alma, do espírito, para assim sentirmos que aqui estamos neste planeta como usufrutuários de todos os bens terrenos, de toda a abundância que existe na terra, a qual nós somos participantes, coparticipantes dessa obra divina de Deus nosso Pai. E por que estou falando dessa prosperidade de ordem espiritual, da abundância que existe na terra, ao qual nós estamos fazendo parte? Porque nós vamos falar de um tema, não vamos refletir, fazer a nossa reflexão sobre esta maravilha, essa bênção que o nosso Mestre Jesus nos deixou aí como código divino da conquista da felicidade. Um código onde nós deveríamos estar prestando bastante atenção, muita atenção, devido ainda nossa muita ignorância, para captarmos os detalhes, o que vai nas entrelinhas, nos bastidores dessas mensagens divinas que o nosso Mestre nos deixou. E mensagem essa que eu digo bastante atenção aos detalhes, porque nos foge ao sentido nas questões de ordem emocional, na questão dos nossos sentimentos. Nós sentimos as coisas ainda muito, de uma maneira bastante grotesca, eu vou dizer assim, bastante selvagem, na sua superficialidade, nas questões do externo dos teres. E o nosso mestre nos deixou esse código maravilhoso, que é o código da nossa ascensão espiritual, que é da felicidade real a qual todos nós almejamos. E esse código está exatamente no Sermão do Monte, né? Na passagem do Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, como queiramos falar. E é fantástico, porque eu falei no outro vídeo sobre a bem-aventurança da misericórdia, né? Felizes aqueles que são misericordiosos. Mas o ideal é que nós comecemos aonde? Pela base, pela base. Eu fui lá no Bem-aventurados Misericordiosos, né? Feliz aqueles que têm o coração para as misérias alheias, porque eu acredito que era o momento que estávamos precisando, eu pelo menos estava precisando, e tenho certeza disso, porque passei por uma situação em que eu precisava muito recorrer a esse código divino aqui na minha intimidade, no meu ser, compreender a condição espiritual do outro, né, de uma forma muito mais pungente. Eu necessitava para poder me compreender. Mas vamos lá na base desse código divino, vou repetir, que está no Sermão do Monte. A base da harmonia espiritual, da plenitude com o divino, da plenitude da felicidade. Então, nós temos um médico, um psiquiatra, o Sérgio Lopes, e ele faz uma reflexão muito bacana sobre esse sermão do monte. E o que ele captou, inclusive ele tem um livro que é o Código do Monte. Ele fez essa interação, assim, essa associação, melhor dizendo, das questões espirituais com as psicológicas, com as questões energéticas que nós temos, e como Jesus sábio, sábio, maravilhoso, deixou isso e ele fez essa captação. São
Nós temos aí 8, até mais, mas o que Jesus deixou foram 8 códigos, né? Então, são 8 bem-aventuranças, 8 maneiras de como conseguir aí ser feliz, conquistar a felicidade. Então, o que, que o Sérgio Lopes fez? O psiquiatra captou que Jesus começou na base, na terra. Então, o bem-aventurados os pobres de espíritos, que nós sabemos hoje, graças a Deus, que não foi isso que Jesus quis dizer, né? Bem, abençoados os pobres de espíritos, os ignorantes, né? Os pobreza espiritual, nesse sentido, o qual nós aí somos conhecedores. Mas, sim, Jesus quis falar bem-aventurados, felizes, né? Já sabemos que bem-aventurados quer dizer felizes. Os pobres pelo espírito. E por que pobres pelo espírito? Por que esta chamada? Com certeza, nós, com nossos olhinhos aqui de visão material, né, de coisa palpável, acreditamos, muitos de nós, sem aí generalizarmos, que a felicidade consiste em ter, né, em ter dinheiro, em ter posse, em ter bens. Muitos de nós acreditamos nisso e até invejamos aqueles que são, né, possuidores de muitas riquezas materiais. Então, logo, Jesus nos chama a atenção do pobre pelo espírito, porque quando se é pobre pelo espírito, com certeza se quer ter, angariar a riqueza espiritual, a abundância do espírito. Olha só. E aí, nesse bem-aventurados pobres pelo espírito, que quer ganhar a riqueza espiritual, é lógico, é óbvio que esses seres que estão nesta condição já têm aí uma abertura para saber que tem que se buscar o reino dos céus, o reino de Deus. Quem está nessa condição, ou melhor, já está no reino dos céus, porque é bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Então Jesus não diz que vai ganhar, já é o reino dos céus dessas pessoas. E aí, olha só, qual virtude está nesta bem-aventurança do pobres pelo Espírito? Qual é a virtude? Creio que você já sabe, com certeza, que é a virtude da humildade. Então, bem-aventurado os humildes, porque é deles o reino dos céus. E olha a sacada do Sérgio Lopes, o médico psiquiatra. Quando Jesus fala do pobre pelo espírito, da humildade, vamos aí recorrer ao entendimento maior. O que significa humildade? A etimologia da humildade, da onde vem? E aí vamos perceber buscando. Da onde que Jesus tirou isso? Da onde? Da sua sabedoria, da sua supremacia. E está passando para nós isso. Para nós termos esta percepção que humildade vem de humus, do latim humus,
que significa terra. Olha bem, humus, terra, homem, também é do mesmo derivado, humanidade, humus. Bem-aventurado esse povo da terra, que sabe que é da terra, que sabe que as suas raízes estão aqui na terra. E o que está por trás disso? Está na condição de nós nos curvarmos perante Deus, perante a divindade, perante a supremacia divina e saber que todos nós somos da mesma essência. Todos nós somos da mesma essência. E essa essência é tirada da terra. Todas as pessoas, todas as coisas que estão aqui neste planeta saem da terra. Então, o humilde é aquele que sabe que veio de baixo, da riqueza de baixo, das suas raízes de baixo, e todas as pessoas. Então, não existe diferença entre ninguém, somos todos iguais. E nessa questão, o que Jesus nos chama a atenção desta humildade, do que é ser humilde? Com certeza é estar desprovido do orgulho, da soberba, da prepotência, de se achar que é melhor, que é mais do que os outros, que sabe mais do que os outros, que tem o poder a mais que os outros. Então, o humilde olha para o seu irmão e vê, eu já falei, né? Como irmão. Independentemente de qual seja a sua condição espiritual. É um seu irmão. A sua raiz é igual à de todos. Então pode ter muito dinheiro que foi tirado da terra, pode ter muito poder, né? Que com certeza esse poder advém de um trabalho da terra. Pode ter cor de pele diferente, pode ter identidade de gênero diferente, mas a raiz, a base é a mesma, a essência é a mesma. E aí vamos para um outro médico, João Lourenço, e também o especialista aí de independência química, o médico, o psiquiatra, o João Lourenço, como eu disse, e o José Carlos Arantes, que é o especialista em independência química. Ele fala que humildade é nós sabermos o nosso real tamanho. Os dois dizem isso, né? Então, humildade é nós sabermos o nosso real tamanho. Eu não sou mais e nem menos que ninguém. Eu sou o quê? Um espírito em evolução. Um espírito fazendo a minha trajetória evolutiva. Em processo de, você já sabe, aprendizado. Só eu? Não, toda a humanidade, tudo que está na Terra. Inclusive, quando nós tivermos essa consciência, além de nós sabermos, buscarmos, vamos dizer buscar, porque nós estamos em processo de busca, de aprendizado, e as lições estão aí para nós.
Então, nós não vamos só saber aprender a lidar, a conviver, a nos relacionarmos com as pessoas, com as suas peculiaridades diferentes, mas também com as plantas, com os animais, porque nós paramos para pensar que tudo que existe no nosso corpo físico, no nosso corpo material, também existe nas árvores, nas plantas, tudo. Em todos os animais, desde a formiguinha até lá o animal maior, vai o elefante, o hipopótamo, a minhoca, tudo que existe, existe na nossa Constituição. Então nós não fazemos acepção de pessoas. Nós olhamos tudo, tudo como irmãos. Como eu necessito da natureza humana do outro, da natureza da terra, das plantas, dos animais, e eles necessitam da minha. Nós necessitamos uns dos outros. E não tem como fazer esta subida, não tem como sem humildade. A humildade é prima e está ligado à nossa força energética da Terra. Quando nós estamos desequilibrados com essa força energética, estamos desequilibrados emocionalmente, psicologicamente, porque pensamos que somos diferente do outro. Pensamos que somos melhores que o outro, que sabemos mais do que o outro. Nós podemos, sim, estar no momento, já que somos espíritos em evolução, com uma inteligência mais desenvolvida, mas o outro também está no processo de desenvolvimento intelectual e vai chegar nessa condição e às vezes até ultrapassar, porque todos nós fomos criados com esse propósito. Lembra da sementinha? Lembra que eu já falei em um outro vídeo que nós somos sementes de Deus? E com um potencial divino de crescimento, porque quem olha para uma sementinha, eu gosto de falar do abacate, porque eu adoro, acho fantástico o pé de abacate, você olha pelo caroço de abacate, quem diz que dali vai sair, né? Aquela grandeza cheia de flores, frutos. Quem diz? Então, quem diz que não vai sair daquela pessoa que nós com nossa soberba, com nosso orgulho, dali não sai nada. Olha o que é aquilo ali. Olha como pensa aquele. Não é assim? Isso é orgulho, é soberba, é prepotência, é arrogância. Então, Jesus vem falar, mostrar para nós que sem humildade nós não conseguiremos aí alçar voos maiores para as próximas virtudes, para as outras etapas dessa escada, dessa montanha, desse monte, como queiramos falar. Não dá, porque a humildade é a base. Não importa o que o outro faça. Olha lá a base lá da Bem-aventurados misericordiosos. Como que eu vou deixar de julgar o outro? Só ali naquele alicerce com a humildade. Eu não sei o que vai por detrás dos bastidores daquela alma, mas eu sei, eu posso saber que ela tem a mesma essência que a minha e está também no mesmo processo de aprendizado. E por que já é o reino dos céus? Porque vamos pensar, né? Com orgulho, com vaidade, dá para ser feliz?
Não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz, né? Tem a música. Não dá para ser feliz, não dá para estar no reino do céu, sentir-se em paz com a soberba, com orgulho, porque estamos sempre em crítica, sempre em julgamento. E aquele olhar que deve acontecer, que é olhar para nós mesmos, fica vagando aí para as atitudes e os comportamentos alheios. E olha que, mais uma vez, que bacana, que the best esse nosso Mestre Jesus, essa sabedoria viva, vivíssima. A humildade, a humildade que ela, lembrando o Dr. João Lourenço e o José Carlos, é nós sabermos o nosso real tamanho. O nosso real tamanho. E qual é o meu real tamanho? Qual é o nosso real tamanho? O ser humilde olha para esse real tamanho e vê as coisas positivas, coisas boas, sim, mas vê as coisas que precisam ser modificadas, sem chicote, porque a humildade não chicoteia, né? A humildade sabe como lidar com essa nossa condição espiritual. A humildade aceita esta condição, mas tem o propósito de modificar. Então, o ser humilde, que sabe que nasceu debaixo da terra e que está crescendo e que tem que se desvencilhar da terra, mas as raízes têm que ficar. A raiz fica, se espalha e vai crescendo, se desvencilhando dos obstáculos. E quais são os obstáculos do ser humano nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos? Da inveja, da vaidade, do egoísmo. Esses são os nossos obstáculos. Então nós olhamos para essa condição espiritual bastante animal ainda. Olha para essa condição e tenha um respeito para essa condição e vai buscar fazer a mudança. É difícil. Eu vou dizer, não vou nem falar que é um desafio, é difícil. Já pensou eu olhar assim, nossa, mas eu sou invejosa, ou eu tenho inveja de algumas coisas. Real tamanho, humildade. Sim, eu sinto inveja de algumas coisas, mas e como essa inveja? E para que essa inveja? Será que é inveja mesmo? E o que é que eu tenho em mim que eu não me acho incapaz de conquistar as coisas, que eu preciso ficar invejando as coisas do outro? Mas isso com amor, com delicadeza, isto é humildade. Eu sou prepotente, às vezes eu quero ser dominadora. Olho para isso. É o meu real tamanho. Ah, eu me estresso facilmente, né? Às vezes chuto o pau da barraca, de vez em quando. Só que não, né? Quase sempre, sempre. É olhar para isso. Isso é humildade. Então eu me aceito, logo eu vou aceitar o outro. Eu aceito a minha humanidade. Eu aceito a minha humanidade e logo eu vou saber aceitar a humanidade do outro. Porque se eu não me aceito, se eu não olho para essas minhas peculiaridades, que não tem nada de pecaminosa, não, faz parte do nosso estágio evolutivo. E Jesus mostrou isso. Por isso que Jesus estava sempre pleno de Deus, não se agastava. Porque ele sabe que semente cresce, desenvolve. Cada uma no seu tempo, cada uma no seu tamanho, na sua proporção. Isso é ser humildade. Então, trabalhar a nossa humanidade é buscarmos nos desprover do orgulho, da vaidade, dos teres,
de achar que nós somos aquilo que nós temos. E lembrar sempre que nós estamos em uma condição, mas essa condição é para ascender para cima, para aquilo que nós somos, essência divina. E é assim que nós conquistamos a felicidade, é assim que nós podemos viver no reino dos céus, aqui, neste plano de terra, que é de muita abundância, que é de fartura para todos nós, sem nos confundirmos com as coisas e sem achar que somos melhor pelos teres, sem nos agastarmos para para o ter de ser possuído pelas coisas, como diz aí um grande filósofo, o Bertolt Rohde. Sermos possuídos pelas coisas, não, mas sim somos usufrutuários do planeta Terra. E somos usufrutuários desse corpo que é matéria da Terra. É matéria de Deus, que estamos aqui para utilizar com sabedoria, sem o apego de nada das coisas, mas sim buscar o benefício que tudo isso tem para nós e para toda a humanidade. Que possamos pensar nisso com carinho, trabalhar isso em nós, lembrando que bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque eles desejam a riqueza espiritual, a harmonia com Deus, com a divindade, a felicidade eterna, que os ladrões não roubam e a traça não rói. Namastê, namastê e até mais.